Tudo bem, galera do sexto ano? Como é que vocês estão? Todo mundo respeitando esse momento importante para a nossa saúde? Espero que sim, aproveitando junto com a família. Então vamos seguindo em frente de uma forma um pouco diferente, né? Inusitada até mesmo para nós, mas também muito importante para deixarmos atentos a nossos assuntos durante o ano letivo. Hoje nós vamos falar aqui do capítulo 2 da nossa apostila de Educação Física sobre a descoberta, o descobrimento dos jogos e alguma origem, né, do esporte. Então eu queria convidar vocês para participar junto dessa aula de hoje. Então, galera, uma da definição do jogo, ele pode ser da seguinte maneira: praticado em grupo, né, ou individual, define quem é o vencedor ou o perdedor, e também ele refere-se, na verdade, como forma de entretenimento, né, como diversão também. A origem do jogo, né, dos jogos, veio por volta de 2600 a.C., né, onde alguns arqueólogos, com as suas escavações, foram descobrindo algum material, algum vestígio. Do jogo foi encontrado esse Real de Ur, que ele refere-se a dois tipos de tabuleiro. Foi encontrado na cidade de Ur por um arqueólogo britânico, então por isso a origem do nome desse tabuleiro referente à sua cidade. O jogo do Senet. Esse jogo é um dos mais antigos já encontrado, conhecido também como um jogo de tabuleiro conhecido e remontando ao Antigo Egito, né, por volta de 4.000 anos atrás. Uma dessas versões também é encontrada até aqui mesmo no Brasil. Algumas fábricas de brinquedo reproduz esse tipo de brinquedo, né, desse jogo. E também tem o Mancala. Né? O Mancala também vem da família do jogo de tabuleiro. Todos esses jogos, então, eles também tinham alguma origem de estratégias de batalhas, né? Alguns exércitos usavam para trabalhar o intelectual ali dos seus soldados, então eles já utilizavam alguns jogos de tabuleiro para priorizar alguns ataques que eles poderiam acontecer durante alguma batalha. Os jogos ele também pode ser definido de três formas, né? Temos os jogos de perícia, que depende das suas habilidades físicas, o jogo de estratégia, né, depende também, exige muito do raciocínio lógico, e também temos o jogo de azar, né? Como o nome propriamente já diz, ele depende muito da sua sorte e determinada partida para você poder buscar o êxito dessa jogada. Como eu também falei, os jogos ele também pode ser praticados como esporte coletivo, né? O vôlei, por exemplo, ele é um jogo, né, com futebol, basquete. Então, isso daí também atrai um formato de jogo. Aqui embaixo também temos alguns tipos de jogos. O jogo de mesa, por exemplo, ele não precisa muito de habilidades físicas, mas sim de habilidades mentais, né, intelectual. Aqui temos um exemplo, o jogo de dominó ou o joguinho da vareta, que é uma brincadeira muito legal. Aqui eu também colocaria o nosso famoso futebol de tampinha, né? Para quem está lembrado, quando a gente praticava nos dias de chuva, não tinha como a gente ir para o ginásio, a gente começou a criar também um tipo de jogo, né? Por que não o futebol de tampinha? Aqui temos outras formas de jogo, né? O jogo de dado, por exemplo, ele dá o andamento, né, de uma partida. O jogo de tabuleiro, ele tem alguns formatos geométricos, né, como temos a imagem aqui do lado. Os jogos de carta, como truco, canastra, né, um jogo de paciência, é uma modalidade que pode se jogar sozinho ou também em grupo, né? Aqui eu também colocaria um jogo mais atual, como vocês brincam muito de Uno, Trunfo ou aquelas cartinhas Pokémon, né? Os jogos de caneta ou de papel, né? Pode ser também a palavra cruzada, o jogo da velha,
também um joguinho de papel e caneta que a gente precisa para brincar, e também a famosa brincadeira de stop. Aqui temos Para Ir Além, né? Ele conta um pouquinho da história do jogo da velha, né? Onde na Inglaterra, quando nos finais da tarde as mulheres mais idosas não conseguiam mais tricotar, fazer os seus afazeres que elas tinham na época, elas começavam a brincar então com papel e caneta, e onde foi surgindo esse nome, né, da atividade que a gente conhece até hoje, que é o jogo da velha. Aqui então a gente vai falar um pouquinho sobre a história do esporte. Ele já vem acompanhando o homem por muito tempo, né? Acho que desde pelo descobrimento da humanidade, como forma de sobrevivência. Né? O homem tinha que como se movimentar para sobreviver, então ele tinha que correr, né, para caçar ou para se defender, né, em busca de alimento ou sobrevivência de algum ataque. Ele tinha que correr, nadar, pular, e isso foi aperfeiçoando então no desenvolvimento da humanidade. E na antiguidade, né, essas práticas esportivas elas estiveram muito associadas como forma de batalha, né, como forma de os soldados manterem seu condicionamento físico. Eles praticavam para melhorar no campo de batalha. Através então desse destaque, né, na sociedade, assim, na Grécia, na antiga Grécia, um dos berços onde temos aqui a imagem das ruínas de Olímpia foi onde o surgimento então dos Jogos Olímpicos, né? Por isso que o nome Jogos Olímpicos refere-se então à cidade de Olímpia na Grécia. Ali eles começaram a desenvolver o esporte em forma de confraternização, muitas vezes, ou por disputas, quem seria melhor independente da modalidade assim, na época, e isso foi então inibindo os campos de batalha, né? Diferenciando o que era esporte e da guerra que eles cometiam por disputas de território, por exemplo. Graças a esse senhor aqui do lado, Pierre de Freire, mais conhecido como Barão de Coubertin, ele foi um dos restauradores dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, onde o atleta ali nos Jogos Olímpicos, quando começou a surgir ali em 1896, o atleta deveria ser regido pelo comportamento ético e íntegro de seus participantes. Ele vinha com uma frase muito importante que todo mundo acho que já deve ter escutado, que era o seguinte: o importante não é vencer, mas sim em participar. Então, hoje em dia a gente conhece muito o famoso fair play, né? O jogo limpo, a jogada correta. Então, com isso, em Oxford, na Inglaterra, os conceitos desportivos foram surgindo, né? As primeiras regras foram definidas, né? Onde conhecemos algumas. Essas regras é padronizada para todos, não é individual, né? Para cada modalidade, né? Para cada país. E isso, na metade do século XX, o esporte começou a ter um rendimento melhor. Ali por volta de 1950 a 1990, houve um processo de profissionalização de atletas, né, por buscas então de recordes, bater a marca de outros atletas. Então eles começavam a praticar mais, a ter uma periodização de treinamento melhor, para assim buscar esses recordes de outros participantes. E também, como o esporte foi muito difundido assim, perante a sociedade, né, liberação também de esportes para ambos os sexos, masculino e feminino, teve então o direito de todos, né? Então o esporte era direito de todas as pessoas, como a gente vê de hoje em dia, para poder participar, até mesmo para pessoas que necessitavam com algum tipo de deficiência física, como temos a imagem ali embaixo ali do basquete ali de cadeirante. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos, né, através do Pierre de Coubertin, como ele foi desenvolvendo, né, os Jogos da Era Moderna. Ele também foi criando o Comitê Olímpico Internacional. Então, os Jogos Olímpicos o que é? É um evento multiesportivo, né, que ele comporta várias modalidades. E ele é
também praticado em 2 períodos, né? Dependendo do clima, ele tem um esporte olímpico de verão e também temos os Jogos Olímpicos de inverno, né? Onde os atletas, né, suas equipes representam o seu país, aqueles que conseguem alcançar um índice pré-estabelecido pelo comitê, ele tem o direito de entrar então para os jogos para mostrar o seu melhor desempenho. O último jogo, os Jogos Olímpicos que teve foi aqui no Brasil, com uma grande demanda, né? Foram disputados 42 modalidades e isso foi uma das Olimpíadas que teve um maior número de modalidades, né? E esse ano, né, infelizmente, em virtude do coronavírus, e teríamos os Jogos Olímpicos de Verão de Tóquio, né, no Japão. Porém, ele foi adiado para o ano que vem, mas ele também é bom ressaltar que foi implementado mais 7 modalidades para essas Olimpíadas, né? Uma delas é o basquete 3x3, né, o beisebol, que é muito tradicional nos Estados Unidos e até no México, o karatê, né, com o esporte no próprio do Japão, a escalada, o skate, o softball e também foi entrada, né, tem uma grande novidade, o surf, né, foi entrado para os Jogos Olímpicos de 2020, que foi transferido para o ano que vem. Então, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, temos a imagem até ali embaixo ali das ruínas do antigo estádio, né, da cidade grega de Olímpia, onde surgiu o palco ali dos primeiros jogos. Ele foi em meados de 776 a.C., né? Naquela época, os jogos eram realizados em homenagens aos deuses gregos, como temos a imagem aqui do lado da estátua, né, de Zeus, né, deus dos deuses da antiga Grécia. Então, eles eram homenageados e através de festival atlético, né, e religiosos, né, realizado de 4 em 4 anos. As cidades e estados gregos reuniam-se para disputar diversas competições esportivas, né, como corridas, corridas de cavalo, lutas, o pentátulo, que é lançamento de dardo, né, lançamento de disco, salto em distância, né? Foi ali que começou também a originalizar o atletismo, né, como a gente conhece hoje, e a corrida de estádio semelhante aos 200 metros, né? Então, onde foi surgindo realmente o atletismo. Eles não podiam participar quem era de outro lugar, né, de outro estado, por exemplo, os estrangeiros, quem eram escravos e naquela época as mulheres também não poderiam participar. Os vencedores eles eram realmente tratados como os deuses, né, como grandes heróis e eles eram coroados pelas feitas de oliveira, né? Era uma planta ali uma folhagem que até hoje é muito tradicional na Grécia. E a importância então era tão grande que existiu até uma trégua sagrada, né? Então naquele período era proibido ter qualquer tipo de conflito com os estados, né? Com as cidades. E por volta então ali de 393 depois de Cristo, a Grécia já dominada pelo Império Romano, né, o imperador Teodócio I baniu os Jogos Olímpicos por motivos religiosos, né? Então dali a gente vai voltando ali para o slide, foi o surgimento então acabou então os Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Pelo imperador Teodócio I, por questões religiosas, e dali em diante foi surgindo então os Jogos Olímpicos da Era Moderna, onde foi tendo essa evolução e os jogos que a gente conhece até os dias de hoje. Pessoal, então aqui a gente finaliza o nosso slide, uma breve história ali dos jogos, né, tanto os Jogos Olímpicos ou os jogos de tabuleiros da antiguidade. Queria agradecer muito então a compreensão de vocês, né? Queria dar também
desejar para vocês muita saúde, né? Esperando que todos estejam bem ali em suas casas, junto com as suas famílias, e aproveitar então esse momento para a gente caprichar, para a gente organizar os nossos estudos, que logo logo a gente já vai estar de volta aí para fazer bastante aula prática. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos aí e fiquem com Deus. Pessoal, esqueci de dar uma colocação aqui para vocês, né? Então, ali dos Jogos Olímpicos, além de ser um evento multiesportivo, né, global, com modalidades que, dependendo do clima ali, né, tem as modalidades de verão e de inverno, também tem um símbolo, né, que é lembrado, né, visto até hoje dos Jogos Olímpicos, desde a antiga Grécia, ali, do berço ali no estádio ali de Olímpios, né, na antiga Grécia, que é a tocha olímpica, né? A famosa tocha olímpica. Então a tocha é o mais antigo símbolo das Olimpíadas, né? E ela faz essa transação, essa ligação, na verdade, dos Jogos Olímpicos da antiguidade para a era moderna. Então era só essa colocação que eu tinha esquecido de passar para vocês, tá? E mais uma coisinha, além das atividades da apostila, está indo também um vídeo com as atividades práticas, né? Algum exercício funcional para vocês manterem o corpo em movimento em suas casas, tá bom? É uma forma de ajuda, né, de auxílio para a saúde de vocês, né? Como eu sempre falo, eu e o professor André pode convidar a família, né, que é um movimento para o corpo em si, porque, como a gente sempre fala, né, corpo em movimento a gente torna uma vida mais saudável. Então isso é muito importante para a melhora da nossa imunidade, do nosso sistema imunológico, para fortalecer o que está acontecendo durante o dia. Tá bom, pessoal? Então, eu queria desejar um abraço para vocês aí e pode contar comigo. Qualquer dúvida, estou à disposição na ferramenta Professor Tutor. Abraço!